manhã, em nome do Senhor Jesus. E estaremos lá para glorificar o nome de Deus e estudar a palavra de Deus com os irmãos. Temos algumas coisas bem interessantes para compartilhar com os irmãos domingo pela manhã. Mateus no capítulo 20, versículo 17 em diante, diz assim a palavra do Senhor: E subindo Jesus, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes, olha só que coisa interessante, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele se escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia seja ressuscitado, ou ressuscitará. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ele chamou os seus discípulos e disse, vamos para Jerusalém. Eu já vi, irmãos, mencionado no Novo Testamento, e os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, registram a mesma história, que Jesus indo para Jerusalém, e em outros textos, vários outros, nós vamos ver Jesus indo para Jerusalém. Então, algumas coisas me chamam bastante a atenção no estudo da palavra de Deus, porque eu fico pensando o estado emocional de Jesus todas as vezes em que ele dizia aos discípulos, vamos a Jerusalém. E muitas vezes Jesus falou para os seus discípulos, vamos a Jerusalém. O problema é que os seus discípulos não tinham conhecimento de causa todas as vezes que Jesus dizia, vamos a Jerusalém, ou vamos para Jerusalém. Nós vamos em Jerusalém. Eles não tinham conhecimento de causa, mas o estado emocional do homem chamado Jesus, todas as vezes que ele pensava em Jerusalém, vinha na sua mente o propósito de Deus com a sua ida a Jerusalém. Jerusalém era para os judeus, e é até hoje, a cidade mais importante de todos os tempos, Jerusalém. E depois que foi tomada pelo exército romano, Jerusalém tornou-se um lugar de condenação para as pessoas que eram julgadas pelos romanos e também pelos príncipes dos judeus, eram julgados e condenados à morte. Então eu fico pensando, todas as vezes que Jesus disse, vamos a Jerusalém, entrou na cabeça dele que Jerusalém era o local em que ele iria morrer. Ainda que o povo o aclamasse dias antes como rei de Israel, quando ele entrou na cidade e no domingo de Ramos, e o povo colocava as suas vestes, colocava suas mantas no chão para que Jesus passasse sobre elas, e eles gritavam, bendito o rei, dizia Hosana, bendito o rei. Olha só, alguns dias antes a entrada de Jesus em Jerusalém foi pronunciada pelos judeus e pelos seus habitantes dessa maneira: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Veja bem, eu imagino que Jesus, olhando para aquela multidão, enquanto ele estava
olhando para aquela multidão que gritava: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor Jesus. Eu imagino que passava pela sua cabeça, porque aquele mesmo povo que estava ali gritando: hosana, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que dali a pouco, dentro de alguns dias, estaria dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então Jesus ouvia essas duas vozes todas as vezes que era missionário. Jerusalém diziam que ele era o rei, de verdade, de fato, ele era. O próprio Pilatos, ao perguntar a Jesus: tu és o rei dos judeus? Ele disse: você está afirmando, você está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Então isso é um fato. Mas veja bem, Jerusalém, na mente de Cristo, local de morte, local de sacrifício. E durante o seu ministério todo, todas as vezes indo a Jerusalém, e vinha à sua mente esse tormento, esse terror de que ali seria o final da sua vida. E aí nós vamos verificar que lá em Lucas, no capítulo 23, se não me faz a memória, Jesus indo, já sendo julgado lá em Jerusalém. Olha só, mas antes dele ser preso, ele se ajoelhou, colocou o rosto em terra e por 3 vezes, e antes disso ele disse aos discípulos: a minha alma está atormentada até a morte, a minha alma está atribulada. Jesus estava depressivo naquele momento, de tanto que vinha à sua cabeça. Jerusalém é o local em que ele iria morrer, é o local da sua morte. Então ali ele se ajoelhou diante do Pai e ele disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, tira de mim esse tormento. Ah, Senhor, tira de mim, para que eu não beba este cálice amargo, esse cálice da morte. Mas em seguida ele disse: faça a tua vontade e não a minha. Então, uma das razões de Jesus estar naquele momento de tribulação e orando ao Senhor é porque no seu estado depressivo, de tanto lembrar e saber que Jerusalém era o local da sua morte, chegou a esse extremo, e ali ele orou 3 vezes, e nas 3 vezes ele disse a mesma coisa: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E aí, meus queridos irmãos, quando eu olho para esse quadro, eu fico como que vendo Jesus caminhando para Jerusalém, e agora ele não estava indo nessa última vez, não porque ele queria ir, mas porque ele precisava ir. E em indo, eles o prenderam antes que o chegassem até lá e o levaram prisioneiro até os príncipes da sinagoga. Então veja aqui para vocês verem o texto da palavra de Deus, versículo 17 do capítulo 20 de Mateus. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou em particular os seus 12 discípulos, e no caminho, caminhando com ele, Jesus ia na frente, e ele parou para chamar os seus discípulos, fazer uma rodinha e começar a explicar a razão da sua subida a Jerusalém. Então preste atenção: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios
para que dele se escarneçam e o açoitem e o crucifiquem. Então preste atenção na sequência, no raciocínio de Jesus e na sua comunicação aos seus discípulos, que até então não sabia espécie de maneira alguma a razão de Jesus estar indo para Jerusalém. Então ele chamou os seus discípulos: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho de Deus será entregue aos príncipes dos sacerdotes. Olha só, prenderam e o entregaram aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, aqueles chamados doutores da lei, e condená-lo-ão, será julgado e será condenado à morte. Preste atenção, mas aí ele comunica de forma particular e com muita peculiaridade aos seus discípulos: e o entregarão aos gentios. Gentios seria pessoas estranhas que não faziam parte do povo judeu e que não tinham direito ou não tinham sobre eles a promessa do Senhor. Então entregarão a este povo que não tem conhecimento de causa, que não tem Deus como seu Deus, para que dele escarneçam. E aí os irmãos se lembram, e os amigos, e já viram isso em filme e de todas as formas, de como eles escarneciam do Senhor e o açoitavam e levaram ele para a crucificação. E na sexta-feira chamada da paixão, a hora do sacrifício, eles o crucificaram. Mas aí ele também comunicou para eles: mas não se preocupe, porque a morte não será o fim. Eles vão me matar, eles vão me enterrar, mas ao terceiro dia eu serei ressuscitado. E preste atenção, eu vou aparecer para vocês depois da ressurreição. E disse a palavra de Deus que ele apareceu por várias vezes aos apóstolos, aos discípulos, à igreja. Segundo Paulo, apareceu a mais de 500 e depois apareceu para ele na estrada de Damasco. Glória seja dada ao nome do Senhor, que nesta comunicação ele alertou, ele disse de maneira clara e absoluta aos seus discípulos aquilo que iria acontecer. Mas a razão de Jesus passar por tudo isso sou eu e é você, somos nós. Nós somos a razão do sofrimento do Senhor Jesus, porque Ele nos amou de tal maneira que entregou-se a si mesmo de forma voluntária para morrer em nosso lugar. Então preste atenção nisso, porque isso é muito importante. A morte não é o fim da sua vida, a não ser que você não tenha reconhecido que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mas caso reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a morte não será o seu fim. Pelo contrário, é uma passagem para a vida gloriosa na eternidade com o Senhor Jesus. Porém, a morte também pode ser o seu fim, porque se não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, então a sua vida vai continuar após a morte, mas não com Jesus. Do outro lado, do lado esquerdo de Jesus, Mateus 25, Jesus disse: aqueles que estiverem à minha direita, eu direi: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que estiverem à minha esquerda, eu direi: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas também uma outra razão pela qual Jesus estava ali iria passar por esse sofrimento é porque a palavra de Deus não volta vazia. E Isaías, há 700 anos antes do Senhor Jesus, ele disse no capítulo 53, olha só o que ele disse: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam
escondia o rosto, era desprezado e não faziam dele caso algum. Agora o versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, remoído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha bem, então aquele processo do sacrifício do Senhor Jesus, ali estava algumas coisas que eu quero pontuar agora para os nossos queridos irmãos. Em primeiro lugar, ele estava ali porque somente um justo, e ele era o único justo nesse planeta, podia dar o seu sangue e ser sacrificado para nos resgatar da morte eterna, para apagar o nosso pecado. E a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem o sacrifício de alguém não poderia haver perdão para os nossos pecados, não poderia. Então, a primeira coisa, Jesus estava ali para que eu não precisasse estar, para que você não precisasse estar, para que nós não precisássemos estar, para que todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor não precise estar no sacrifício, não precisa se sacrificar, porque Deus não se agrada disso, uma vez que o seu único filho foi sacrificado em meu lugar. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, Jesus estava ali porque havia uma dívida e ela precisava ser paga. Então disse o apóstolo Paulo que ele pegou a dívida que estava escrita contra nós e cravou na cruz e rasgou aquilo que nos condenava. Por isso o próprio apóstolo Paulo escreve: quem nos condenará? Porque foi Deus que nos livrou, que nos salvou, que nos purificou. Foi Deus que tirou o nosso pecado. Foi Deus através de Cristo Jesus. Então, quem poderá nos condenar? A dívida que estava escrita contra nós foi rasgada e pregada na cruz. E Jesus triunfou sobre essa dívida. Ele pagou a nossa dívida com a sua própria vida. Aleluia, glória a Deus. Ele estava ali na cruz em terceiro lugar para ministrar a cura sobre nós, porque diz a palavra de Deus que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre ele estavam todas as nossas enfermidades. Então, olha só, estava sobre ele a cura das nossas enfermidades. Aleluia, porque a produção da enfermidade é um rolo de pecado que vai tripudiando nesse mundo, vai destruindo esse planeta, destruindo a humanidade e produzindo doenças de todos os tipos. Mas a enfermidade daquele que crê e confia e coloca a sua fé, o seu foco, a sua visão no Senhor Jesus de Nazaré, então a sua enfermidade está sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Em quarto lugar, o Senhor Jesus suportou aquela cruz para nos dar a esperança de vida eterna, porque ele disse: olha, eu vou morrer, vou ser pregado na cruz, eu vou ser enterrado, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e vocês que me seguem, que estão comigo, eu estou revelando a vocês, também serão ressuscitados para a glória eterna. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e amigos,
eu quero levar vocês na palavra de Deus para mostrar algo fantástico a cada um dos irmãos, porque o Senhor Jesus está convidando aos seus discípulos para ir a Jerusalém, e eu já disse que para Jesus era um lugar de morte. Agora em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, diz a palavra do Senhor assim, Lucas 9, 23, e Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então preste atenção, se Jerusalém é o lugar que para Jesus significava morte, para os condenados por crimes e outras coisas significava a morte, mas Jesus passou lá uma única vez carregando a cruz, uma única vez carregando a cruz, mas agora ele está nos convidando para segui-lo, e ele não dá muita explicação. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, e ele dizia, diz a palavra de Deus, a todos que estavam ao seu redor, e aqui era uma multidão. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, sabemos que um ano tem 365 dias, então ele quer dizer que nós temos que todos os dias de manhã pegar a cruz e segui-lo. Segui-lo para onde? Ele está indo para Jerusalém. Lá ele vai pegar uma cruz, mas ele está dizendo que aonde que nós estivermos, devemos pegar uma cruz, e é todos os dias. Então imagina, 365 dias no ano, 365 vezes precisamos pegar a cruz. Agora faz uma conta aí, em 10 anos teríamos que pegarmos a cruz durante quantas vezes? 3.000 e quantas mesmo? 650. 3.650 vezes em 10 anos. Pensa em 20 anos, em 30, em 40, eu estou a 54, vou fazer a 55, pegando a cruz. Imagina quantas e quantas vezes eu peguei essa cruz de manhã para carregá-la. Só que o que importa para mim, neste caso, negar-se a mim mesmo, não querer fazer a minha vontade, não satisfazer o desejo da minha carne, transforma-se em grande alegria, pegando a minha cruz e seguindo a Jesus. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus sabia para onde ele estava indo, e se eu estou disposto a seguir a Jesus, eu sei para onde eu estou indo, porque diz a palavra de Deus que Jesus ia na frente. Então ele está na minha frente, ele vai me livrar de todos os males, ele vai me livrar dos problemas. E se eu estou seguindo a Jesus, o diabo não pode enfrentá-lo, então o diabo não poderá me tocar nem me atacar, porque Jesus está na minha frente. Aleluia! Glória a Deus! Pegue cada dia sua cruz e siga-me. Para onde o Senhor está indo? Estou indo para Jerusalém. Jerusalém quer dizer o que para Jesus? Morte. É interessante, né? Que nesse particular eu glorifico o meu Deus, porque eu estou carregando a minha cruz e eu estou indo para a vida e não para a morte. Por que para a vida? Porque Jesus ressuscitou em Jerusalém, e ressuscitou para me dar vida e vida eterna. E é por isso que Jerusalém é tão aclamada na Bíblia, é tão valorizada na Bíblia. Olha o que Jesus diz: aqueles que pegam a sua cruz. Apocalipse capítulo 3,
versículo 12, aqueles que pegam a sua cruz todos os dias, eu segue. Olha só o que ele está dizendo aqui, Apocalipse 3, versículo 12. Olha, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus! A nova Jerusalém. Então, quero abrir aqui um parênteses para dizer aos irmãos, essa Jerusalém material, territorial, essa Jerusalém capital do povo de Israel, e que é considerada a capital do mundo cristão. Todos querem ir a Jerusalém, só que não querem seguindo a Jesus para Jerusalém, não. Só quer conhecer a história de Jesus em Jerusalém, conhecer Jerusalém, mas assim como ela foi destruída pelos romanos e por muitos outros impérios, também será destruída. E vai surgir uma nova Jerusalém, aonde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais fome, não haverá mais calor, não haverá absolutamente nada. A nova Jerusalém. Olha que diz a palavra de Deus, a quem vencer. Então eu vou fazer um trocadilho de palavra aqui. Aquele que pegar a sua cruz todos os dias e me seguir, eu vou levá-lo a Jerusalém, vou transformá-lo numa coluna do templo. Coluna é questão de segurança, não é isso, irmãos? Coluna no templo de quem? Do meu Deus. E dele nunca sairá, vai estar eternamente na presença do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e também o meu novo nome. Então eu estou indo para Jerusalém. Jesus diz, pega a sua cruz e siga-me, ainda se alguém queira te matar no caminho, queira te destruir pelo caminho, mas não desista. Por isso Jesus diz, pegue todo dia, porque você vai ser tentado a desistir, tentado a parar, tentado a entrar por um atalho, mas não haverá possibilidade de ir até Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho para Jerusalém celestial. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí o Senhor está dizendo, olha, se você chegar lá, não haverá morte para você, pelo contrário, você vai ser recepcionado, você vai ser homenageado, você vai receber uma coroa de glória, você vai receber um galardão. Deus vai estar perto de você nesta Jerusalém. Mas eu quero terminar, então quero levar aos irmãos em Apocalipse capítulo 21. Olha o que diz a palavra de Deus. E eu vou ler do primeiro versículo, porque as coisas serão transformadas. E olha só o que vai acontecer. E versículo capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, porque não há necessidade de água, porque Jesus é a água da vida, aquele que descedenta a nossa sede. E ele disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E agora no versículo 2 ele diz assim, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles.
Ele será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Presta atenção quando Jesus disse: pegue a sua cruz e me siga. Então haverá nessa caminhada muitas lágrimas, muitos momentos difíceis, mas não pode desistir. Pegue todo dia a sua cruz, não pare, não desista. Olha para Jesus, porque Ele está na frente, está te levando para o caminho da vida eterna, o caminho da glória, o caminho da recompensa. E então a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela terá um grande sentido, porque o nosso sentido está realmente seguindo a Jesus. A minha razão de ser é Cristo, a razão de viver é Cristo, a razão de proclamar o Evangelho e de adorar é Cristo, porque Ele disse: eu vou ressuscitar e eu vou voltar para levar vocês para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Então Jesus estará na Nova Jerusalém, e Ele será o meu Deus. Nós seremos o seu povo, e Ele limpará de nossos olhos toda lágrima. Nessa caminhada em direção à Nova Jerusalém, nós teremos dificuldades, teremos momentos de tristeza, nós teremos momentos realmente cruéis, porque os homens são imensamente cruéis e querem nos matar. Mas Jesus disse: pegue todo dia. Ou Ele está dizendo para nós o seguinte: não desista nunca. Foque seus olhos em Cristo, a sua fé em Cristo, a sua fé na cruz, que Jesus foi crucificado lá em Jerusalém e caminha com a sua cruz em direção à Nova Jerusalém. Jesus vai te receber para o louvor da sua glória. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está participando conosco deste culto. Que o nome de Jesus seja glorificado em cada uma vida. Aqueles que porventura, meu Deus, ainda não experimentaram a graça salvadora do Senhor Jesus, que possa aceitá-lo hoje, agora, e possa, Deus, pegar a sua cruz, e pegar amanhã de novo, e pegar enquanto viver nesse mundo, todos os dias, a sua cruz, suportar as afrontas, o escárnio, suportar os açoites, as ofensas, as agressões, mas passar por elas, porque a vitória não é de quem agride, a vitória é de quem perdoa as agressões. Por isso Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Vamos pegar e vamos em frente, em nome do Senhor Jesus. Amém.